Tá vendo? Senhor Elias, quando o William Branham foi lá, na sexta dimensão, além da cortina do tempo, que ele viu toda a multidão que ele havia ganhado para Cristo, e a voz disse a William Branham: todos aqueles que você amou na terra, e todos aqueles que te amaram, Deus tem te dado aqui. E o William Branham viu a sua esposa e todos aqueles que ele havia convertido. E o William Branham viu até mesmo o seu cachorro Frix. Ele viu o seu cavalo. Todos que ele amou e todos que amaram ele, Deus deu para ele lá. Agora eu lhe pergunto, quais dos pregadores da mensagem do William Branham que estão no Brasil hoje, que o William Branham conheceu e amou? Um homem não pode amar ninguém sem conhecer, sem viver nos dias dele. Ele não conhece o Senhor, ele não pode amá-lo, porque ele nem sabe que o Senhor existia, o Senhor não tinha nascido ainda. Agora eu quero mostrar uma outra coisa, sobre julgar uma outra geração. Vamos ver. Aquele mesmo homem. Você pode sentar-se na sua igreja e ouvir o Senhor, igreja e eles, as exatas doutrinas da mesma igreja que acreditou a mesma coisa, negar a Bíblia sendo inspirada. Deus tenha misericórdia. Eu não quero nenhuma organização. Mas ajuda-me a viver para que na minha geração não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter de suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com que eu vivi. É onde aquilo conta ali na ressurreição. Quando os meus dias terminarem e eu tiver feito o meu melhor, se eu for um servo de Deus, Deus levantará outro homem nesse dia quando eu partir. Portanto, não há necessidade de me colocar algo à volta da minha teologia. É para eu viver em qual luz eu tenho e esperar até em Deus. Então, senhor Eliésio, vê que o William Branham diz: não vou colocar obstáculo a uma outra geração. Quantos anos é uma geração? O senhor está de acordo que uma geração é 40 anos, senhor Eliésio? Sim. O senhor é sincero. Sim, o senhor está de acordo com uma geração é 40 anos? O William Branham diz: não vou me pôr no julgamento com outra geração. Não tenho nada a julgar. Não vou ter que suportar o julgamento com ela, mas deverei suportar o julgamento com homens e mulheres com quem eu vivi. Homens e mulheres com quem eu vivi. O senhor não viveu nos dias de William Branham. Joaquim Gonçalves não conhecia o William Branham. Os pastores do Brasil, o José Pontes e todos, Manuel Pontes, todos os outros não conheceram o William Branham. Veja que isso não funciona. Ok. Então, agora teremos a réplica, 10 minutos para o senhor Eliezer fazer a sua réplica. O relógio está zerado, vou marcar o tempo. 10 minutos com o senhor Eliezer, na tela. Sim, eu poderia até te ajudar. Fiz várias anotações aqui, o irmão Branham fazendo citações e colocando desse profeta. Eu não posso ficar, porque virá outro maior. Veja, esse Malaquias tem que estar aqui. Apocalipse 17, esse anjo tem que estar aqui. Em nenhum momento ele veio e se pronunciou. A não ser na hora do discernimento, quando as pessoas estavam ali, ele diz: crês que sou um profeta? Ao qual eu falo isso porque ele falou para fazer com que o povo cresça em mim. E se eu fosse sincero, nem o demônio do câncer pararia diante da minha oração. Eu concordo contigo plenamente. Mas será que nós não estamos tendo um entendimento como muitos tiveram? Ah, tu falasse. Sabe, meu querido, peço desculpa novamente, né? Às vezes a gente pode se descuidar nas palavras aqui e falar alguma coisa que venha ofender alguém. Peço perdão, não é minha intenção. Vamos ver um caso. Por exemplo, eu preguei na igreja, na saída, isso eu estou contando porque é um testemunho, Deus permitiu porque é para mim usar ele. E esse irmão veio e falou assim: irmão Eliezer, tu falou tal coisa, né? Eu disse: sim. O irmão quis dizer isso, né? Eu olhei para ele e tirei um aprendizado. Eu disse: não, irmão. E que bom que você veio. Eu acho que ele está assistindo aí também.
que bom que você veio me perguntar. Quando eu falei essas palavras, veio uma imagem assim na minha mente de tal pessoas. E por isso que eu falei essas palavras. Mas dá de entender também essa colocação que você fez. Por isso, eu parei, então, quando o irmão Brana fala algo, eu tenho que entender o contexto geral. Bom, ele diz que vem um maior. Não, mas a Bíblia diz que tem que vir um profeta revelador. Agora o irmão Brana vem e revela os mistérios. Veja, vocês estão vendo Malaquias 4? Não, mas Malaquias 4 é ele. Mas por que ele usa essas palavras? Ele usa termos que as pessoas não conseguem. Por isso que ele falou que somente o eleito conseguiria entender essa mensagem. O diabo fica doido. Por que nós vemos tantas doutrinas de ensinamento diferentes? Porque não tem revelação. Eles não estão captando a visão. Hoje o José Brana está na terra. Foi colocado. O irmão Brana orou. O irmão Brana falou que ele daria mais luz a essa mensagem. O irmão Brana diz, nós temos um ministério mundial de fitas. Elas estão sendo tocadas em todas as ações. Pessoas estão sendo curadas. Pessoas estão sendo transformadas. Agora veja a inteligência de Deus. O irmão Brana consegue estar em centenas de lugares no mundo todo ao mesmo tempo. Como? Tocando a mensagem. Não precisava o seu corpo físico. Deus está ungindo a mensagem. Assim como, não vou entrar em outras coisas, mas nessa linha de raciocínio. Pensa, a voz é na voz, e nós tomamos a voz. E há um homem hoje na terra, um profeta menor vindicado. Tenho várias mensagens de profeta falando. José Brana, um homem cheio do Espírito Santo, com um ministério invejável, um ministério que as pessoas, jamais alguém ia conseguir fazer essa mensagem numa produção tão grande, que hoje há uma fita do irmão Brana gravada, o anjo falou, armazena alimento, porque nós íamos precisar. E hoje ele pega e faz o quê? Simplesmente vem a tradução. E nós temos o tablet, aqui está para vocês, pastores, todo da mensagem. Aqui está o tablet. A gravações da voz de Deus está disponível. Você somente pode usar através da internet para ver todos os vídeos. Mensagem do irmão Brana. Não dá de acessar na internet qualquer outra coisa que você queira. É exclusivo para isso. Nós acessamos e ouvimos isso. O irmão Brana tem a visão e fala. E eles ouvirão essas fitas com pequenos tubos em seus ouvidos. Ele estava tendo a visão do futuro. Ele fala, estou falando hoje porque isso viria futuro. E nós estamos vivendo a mensagem do futuro, lá atrás, pronunciada. Por isso que José Brana hoje é um profeta. Está de acordo com o que o profeta. Mas como eu vou identificar se ele é verdadeiro ou não? Tem que trazer a mesma mensagem que o William Brana falou. José do Egito, Josué, quando ele veio, ele não trouxe outra mensagem. Ele trouxe a mesma mensagem de Moisés. Quando o José, nosso hoje, que recebeu a comissão, ele está passando adiante. Por isso que muitos hoje, nós respeitamos José Brana, quando ele envia alguma coisa. Mas se há alguma dúvida, como você fala, e nós não alcançamos a mensagem, nós se reunimos entre os ministros, como acontece em Curitiba, lá no irmão José dos Santos, que é um grande mestre, que é um pastor, que é um apóstolo nesse Brasil. Agora você falou, ninguém no Brasil foi comissionado. Eu acho que você não conheceu esse, Martim Russell. Essa aqui, ele evangelizava com isso daqui. O irmão Enio está vendo aí. Então o irmão Paulo me passou isso aqui. Ele veio dos Estados Unidos, ele foi comissionado. A mensagem de conferência com Deus. Veio essa profecia em 63 e estava ali na audiência. E o irmão Brana veio, e isso basta para o nosso servo do Brasil. E com isso daqui, e ele tinha uma carta ainda assinada pelo irmão Brana. E vinha pelo mundo. Agora eu quero ler uma coisa para você. Vou um pouco mais longe. Não só foi comissionado pelo irmão Brana. Aqui está a gravações à voz de Deus. Aqui está o contrato da gravações à voz de Deus. Aqui está mencionado sempre a franquia da gravações à voz de Deus, para que não haja duplicação de mensagem sem autorização deles. Aqui está o contrato, e isso irá ao mundo todo, para vocês verem, e assinado o contrato. Então, para vocês verem que tanto, não só o profeta falou, temos aqui reconhecido e pela lei também assinado e reconhecido como José Brana. Diz o irmão Brana aqui na mensagem, pergunta e resposta sobre os selos. Irmão Brana, se todos os piedosos foram levados no arrebatamento, de onde virão Elias e Moisés? Eles serão judeus ou irá o nosso Elias, dado a nós estar com eles?
Por que perguntaram essa pergunta? Todo o ensinamento do irmão Breno, ele traz que sétima era. E depois o que acontece? A mensagem volta para os judeus. Porque Paulo falou que os judeus seriam pisados pelos gentios até que o seu tempo completasse. E nós vemos, então, que os judeus, em 1946, dia 6 de maio de 1946, eles voltam para Israel como nação. Levanta a bandeira mais antiga do mundo. Eles estão agora como nações. O profeta diz, veja, eles estão como nações. Eles têm o seu governo, eles têm o seu presidente, eles têm a sua lei. Veja, eles não estão pisando mais pelos gentios. Nós estamos no tempo do fim. Qual é o relógio? Israel. Então perguntaram para ele, a mensagem então já vai retornar? Como é que acontece isso? Então ele explica, não, o gentio que está ungido com esse espírito, para chamar os gentios a sair, será tirado. Por quê? Veja, a igreja inteira, todos foram arrebatados. E esses dois profetas do capítulo 11, que ele está citando que é de Apocalipse, são trazidos para baixo, e o dia da graça está terminado para os gentios. E foi enviado aos judeus. Não, não será o mesmo homem. Agora estou bem seguro disto. Agora lembre-se, essas coisas são conforme todo o meu conhecimento. Então ele traz essa última mensagem. Após dar o arrebatamento, sobre essa última mensagem, o que acontece? O arrebatamento. E o que acontece? Esse Elias volta para os judeus, que Apocalipse 11, ele fala, lá serão 2 homens ungidos, 2 profetas, Moisés e Elias, tem que ser judeus. E ele explica por quê. Então, esse é o entendimento, a revelação que Deus deu para ele. Agora, podemos ter um entendimento, qualquer pessoa. Eu penso diferente. Com todo respeito. Simplesmente nós temos que nos basear e nos fortalecer em alguma coisa. Como eu falei, é entender as maneiras e as colocações que o irmão Brana coloca. Porque elas confundirão. Sim, eu concordo plenamente contigo. Por que o povo dos tabernáculos estão confuso? Justamente por seus interesses. Muito por causa de ter caído em mulheres, outro por causa de dinheiro, outro por causa de fama. Mas aqui ele também nos fala, explica mais. Eu não sei quanto tempo eu tenho aí. Eu não sei quanto tempo. Ele explica também que quando o Cordeiro e é revelado tudo, ele sai do trono. 1 minuto. Então, 1 minuto. Então a intercessão acaba. Está na mensagem também, pergunta e resposta sobre selo, no pergunta 22, né? Ele perguntou, como você falou, como eles vão saber hoje? Aqui está a resposta, ele falou, nós temos. E a mensagem da hora, veja, a noiva de Cristo, com certeza, ela consiste de apóstolos, profetas, doutores, evangelistas e pastores, está certo? A congregação diz amém. Essa é a noiva de Cristo. E ele continua explicando. Então hoje nós temos, eles não pararam. Por isso que você tem um entendimento de Cacopoli, todo respeito. Nós temos o entendimento do profeta, e o profeta nos trouxe a revelação da Bíblia. E nisso estamos baseados. Não estamos confusos, nós temos uma clareza. Muito obrigado. Desculpa se eu não consegui me expressar bem. Apóstolo Deltamar, o senhor tem 7 minutos de tréplica, cronômetro zerado. O tempo é com o senhor. Ok, muito obrigado. Senhor Elias, o senhor está de acordo que nós devemos ser filhos dos profetas? Um filho de Deus deve ser filho de um profeta? O senhor está de acordo? Também. Uhum. Atos 3:25 diz, vós sois filhos dos profetas. E Paulo disse, Timóteo, eu te gerei, eu vos gerei em Cristo. E Paulo era um profeta. Lá no tempo de Elias e Eliseu havia os filhos dos profetas, porque acreditavam nos profetas. Aqui é a mesma coisa, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, agora, se uma criança é gerada depois da morte do seu pai, o que ela é, senhor Elias? Uma criança que é gerada depois da morte do seu pai, ela é o quê? Ela é um filho ilegítimo, ela é uma criança ilegítima. Se nós devemos ser filhos dos profetas, é esse profeta quem tem que nos gerar, esse profeta tem que estar vivo. Depois da morte desse profeta, qualquer criança gerada, qualquer filho gerado, ele é ilegítimo. Não tem como alguém crer depois da morte de um profeta e ser salvo. Veja que o ladrão da cruz disse, Senhor, lembra-te de mim. Jesus disse, hoje mesmo tu serás comigo no paraíso. Por quê? Porque Jesus está vivo. Você tem que reconhecer, crer e seguir um profeta enquanto ele está vivo. Mas logo após a morte de Jesus Cristo, o centurião, ou melhor, o soldado que ajudou a matar Jesus, disse, depois que ele viu o terremoto, depois que ele viu as trevas e assim por diante, ele disse,
verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Mas e para ele veio qual resposta? Nenhuma, silêncio. Não houve resposta para ele, porque o profeta Jesus já estava morto lá. Não tinha mais como responder. Então temos que seguir um profeta vivo. Eu perguntei, dê-me um versículo onde a igreja de Jesus Cristo, em algum momento, uma única vez, foi guiada por um profeta menor. Isso não existe, não tem base na Bíblia. O maior profeta menor, Arão, levou o povo ao bezerro de ouro. José Brana levou o povo para onde? É um profeta menor não tem revelação. Quando o senhor disse que Josué não tinha mensagem, isso não é verdade. Por favor, senhor Elias, seja sincero. Ele tinha uma mensagem, ele até tinha um livro, ele é contado em Oséias 12:14, ele tinha um assim diz o Senhor. Sim, ele era um profeta mensageiro, mas eu quero voltar aqui atrás para me mostrar uma outra coisa. Eu quero mostrar aqui, ó, uma outra mensagem de William Branham. That's right. Let's get ready for this midnight cry. It's coming in an hour when you think that there'll be a cry, not amongst the unbelieving world, it'll be a secret. But the believers who are looking for it. There will come forth a prophet one of these days of preaching the original Word of God. Hallelujah. You talk about me, tell you about having bobbed hair or something. Wait till you get a hold of him. Yeah. Wait till you listen to him. You think I'm rough on organization? Wait till he comes in existence. Hallelujah. He will restore all the years that the palmer worm eaten. It'll be a message go forth. Aí, senhor Elias, a mensagem que foi lida aí, ó, está na mensagem O Super Sinal, pregada em 24/8/1962, na Califórnia, parágrafo 64. Um desses dias aparecerá um profeta que prega a palavra original de Deus. Falam de mim que vos fala dos cortes dos cabelos ou algo assim. Espero até que entre em contato com ele. Espere até ouvi-lo. Pensa que eu sou duro no que diz respeito à organização? O que a mensagem do irmão Branham se tornou? Se o senhor é sincero, se alguma pessoa que crê na mensagem do irmão Branham é sincero, ele sabe que tornou-se uma organização. Por quê? O senhor disse que é porque não respeita os ministérios. Primeiro que todos os ministérios hoje na mensagem do irmão Branham são falsos, porque para ter ministério, o profeta tem que estar vivo. Esse senhor que o senhor citou, que foi comissionado por William Branham, logo que um presidente termina o seu mandato, todos os seus ministros estão desempregados. Para ele voltar a ser ministro, o novo presidente tem que nomear. Sim, todos aqueles filhos dos profetas que criam em Elias tiveram que se prostrar diante de Eliseu para reconhecer que o Deus de Elias estava com Eliseu. Está vendo o que diz aí? Vocês falam de mim, que prego contra a organização. Espere até que ele apareça. Restaurará todos os anos que a lagarta devorou. Quem é a lagarta? A lagarta são os sacerdotes branhamistas que extraviaram tudo. Estragaram a mensagem do irmão Branham. E por que há tanta confusão? Por que há tanta divisão, senhor Elias? A verdade é que não há o profeta. O William Branham pregou por quase 40 anos. Eu quero lhe perguntar. O William Branham pregou por quase 40 anos. Ele dizia, veja, nós não somos uma organização. Não há nenhuma divisão entre nós, não é verdade? Por quanto tempo? Quase 40 anos. Teve divisão no tempo de William Branham, senhor Elias? Uma só divisão no tempo de William Branham? Não teve. Houve lá, eles queriam batizar no nome de William Branham no Canadá, o William Branham disse, parem com isso. Não façam isso. Eu vou parar de pregar se vocês continuarem com isso. Havia um profeta e todos acreditavam nesse profeta. Não havia divisão lá. A divisão começou depois que William Branham deixou a cena. Aqui na mensagem O Sétimo Selo, no parágrafo 299, o William Branham diz, e logo então ele me tomou, e ele, aqui é a visão da tenda, e ele me levou para cima e me assentou bem no alto onde estava acontecendo uma reunião. Parecia algum tipo de tenda ou catedral, de algum tipo. E eu olhei e havia algo como uma pequena caixa assim, um pequeno lugar ali ao lado. E eu vi que aquela luz estava falando com alguém acima de mim. Quem é esse alguém? Não é José Branham. Deus fala com o profeta mensageiro. Na mesma mensagem, O Sétimo Selo, no parágrafo 326, 327, William Branham diz, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se apenas que esses 7 trovões contêm esse mistério e que os céus calaram-se, cada um compreendeu? A hora está talvez lá agora onde esta gloriosa pessoa que nós esperamos entrar em cena, vai entrar em cena. Quem é esta gloriosa pessoa, senhor Elias? É o José Branham? Esta gloriosa pessoa que nós esperamos entrar em cena, vai entrar em cena. É o José Branham, esta gloriosa pessoa? O senhor sabe que não é. Essa gloriosa pessoa é um profeta mensageiro com a mensagem. Agora, na mensagem, o que é o Espírito Santo? Pregado em 16/12/1959, no parágrafo 75. O profeta William Branham diz,
Lutero andou em uma luz. Que luz? A mensagem de Lutero. Wesley andou em uma luz. Os Pentecostes andou em outra luz. Olha, os Pentecostes andou em uma luz, senhor Elias. Como que eles andou em uma luz se eles não tinham um profeta? E esse profeta era de qual era? Se Deus só fala pelos profetas, qual era ele era? Está vendo como não é só 7 profetas? Bem, e aqui continua dizendo, os Pentecostes andou em outra, mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado, que é a mensagem de Lebrana. E se houver outra geração, isto irá além de nós. Obrigado. Muito zerado. O tempo está com o apóstolo Deltamar. 2 minutos para a sua pergunta, apóstolo. Ok, primeiro eu quero explicar a pergunta, e eu quero explicar lendo aqui mais um parágrafo na mensagem do profeta William Branham, na mensagem Cristo é identificado mesmo em todas as gerações, parágrafo 139, pregado em 15/4/1964, lá na Flórida. E o William Branham diz, o homem se levanta com uma mensagem. Quem se levanta com a mensagem? É um profeta. José Branham não tem mensagem. Ele é um profeta menor. O senhor confirmou aqui. E ele mesmo diz isso. Deus não conduz a sua igreja por um profeta menor. Deus não tem ministério de fitas. Ele não fez isso no tempo de Moisés, nunca fez isso. Deus fala pelos profetas. Amós 3:7, profetas vivos. Quero concluir aqui para me fazer a pergunta. Um homem se levanta com uma mensagem, é o caso de William Branham, e prega esta mensagem, e entrega a mensagem da hora. Senhor Elias, não a mensagem de 66 anos atrás. Entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, após o seu ministério, ele é entregue à morte, posto no sepulcro. E anos adiante, eles edificam uma organização em cima disso. O senhor sabe que aí tudo se tornou organização. E em cima disto vem uma outra coisa. Grupos, ismos, blocos, repartições, companheirismo. O que vocês estão fazendo? Pergunta o William Branham. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. A mensagem está na história. Nós prosseguimos olhando para frente. O irmão Branham disse que os filhos de Deus não podem fazer uma fogueira no mesmo lugar. Quando Israel fazia isso, se apostatavam. Eles tinham que continuar peregrinando, seguir a coluna de fogo. A coluna de fogo sempre está com o profeta mensageiro. O homem é colocado num sepulcro, anos após o que acontece, cria uma organização em cima disso vem uma outra coisa. Mas a pergunta que eu quero fazer para o senhor é, diante disso, do que o William Branham disse, do que nós sabemos, como que a Igreja de Jesus Cristo pode avançar? Esta pergunta eu quero fazer para o senhor. Como que a Igreja de Jesus Cristo pode avançar na Terra? Ok. O senhor terá 7 minutos para a resposta. O cronômetro está zerado. Tempo para o senhor Eliezer. 7 minutos. Muito obrigado. Quero te agradecer, Deltamar, pela compreensão, né? E poder eu estar aqui também para aprender contigo, né? Ver diretamente de ti, né? E como são realmente as coisas. É um privilégio para mim. Realmente eu te agradeço muito. E peço que Deus possa sempre continuar te conduzindo, te abençoando tu e toda a tua família. O nosso moderador aí também. Mas sem para tomar tempo, veja só, uma primeira coisa ali, você falou nessa colocação que se há um filho depois dessa mensagem, ele se torna um filho ilegítimo. Eu entendo que a sua compreensão é baseada no quê? Que quando o profeta tem que estar vivo, e ele é um filho desse profeta, eu entendo essa tua colocação, a maneira que tu compreende. Mas vejamos uma coisa, essa é a minha maneira que eu compreendo este assunto, né? Nós ouvimos a voz, essa voz nós viemos através de quem? Alguém prega para nós, automaticamente nós somos filho dessa pessoa que prega para nós consideramos ela um pai na fé. Agora ela traz uma mensagem, a mensagem não é dela, a mensagem é de alguém acima. Como você prega a mensagem de Cacô Felipe. Agora, ele é filho de Cacô Felipe ou ele é seu filho na fé? Agora vai de como compreendemos isso. Não podemos simplesmente generalizar ou botar um ponto final. Vamos lá. Eu me considero um filho, se for nessa sua colocação, um filho de William Branham na fé. Mas como eu ouvi essa mensagem? Ela veio através de quem? Ela veio através desse quintuplo de Efésios. Porque em muitos lugares não podia. Você disse, mas nunca Deus usou fitas, mas a energia foi criada quando? Os aparelhos foram criados quando? Agora. Deus está usando a tecnologia hoje para poder enrolar o diabo. O diabo não está tendo força contra o poder da mensagem, anunciada em várias nações. Várias nações. Ela está muito forte, o diabo não consegue desligar. Por quê? Primeiro eu vinha em container assim, meu querido, ó, assim. Sabe o que acontecia? O diabo conseguia alguém da alfândega
e eles paravam o contêiner e ficavam 8 meses no porto. O que Deus fez? Calma aí, o diabo já está conseguindo impedir que a mensagem chegue nos meus filhos, ele ampliou mais, ampliou mais. Hoje o diabo não consegue trancar a internet para nós ouvir. Ele não consegue. Está muito evoluído. E quando eles fizerem uma lei para poder parar a internet, para nós não ter mais acesso, nós estamos subindo no arrebatamento já. Mas aí vem a outra coisa. Você citou nessa colocação, se o presidente ele sai, todos os demais saem. Por isso que o William Branham, quando ele for arrebatado, com todas as 7 eras, quando ele for arrebatado, nós todos iremos ser arrebatados, porque são todos os santos. Vamos lá. Falei sobre que houve, vou citar 2 divisões. Você disse que nunca houve uma divisão. Houve uma divisão no Tabernáculo Branham. Está na mensagem Hebreus 7, o irmão Branham relata sobre isso. Por quê? Havia as pessoas que não concordavam com os dons e tudo mais na forma que ele colocava. Então houve essa separação. Havia pessoas que batizavam no nome do irmão Branham. O irmão Branham não tinha ali comunhão com eles. O irmão Branham não tinha... ia na igreja deles, enfim. Como hoje há esse tipo de pessoas que fazem isso. Então isso surgiu lá em seus dias. Por isso que o irmão Branham voltou a pregar. Há pessoas que confundiram e disseram que o irmão Branham era Jesus Cristo. E ele dizia, não sou Jesus Cristo. Eu sou um pecador, salvo pela graça de Deus. Mas o irmão Branham disse, é porque eles iam confundir ele. Como João Batista confundiram com o Messias, esse poder no final ia ser tão grande, esse ministério, que eles iam confundir ele também com Jesus Cristo. E aconteceu. É só nós lermos mais. Agora, o ministério do irmão Branham, aonde o irmão Branham se baseia? Ele perguntou ao anjo, ele sempre estava orando, e ali estava orando a Deus e Senhor, mostra o meu ministério, aonde eu posso me basear na Bíblia. E a Bíblia aberta, ele levou o dedo e caiu aonde? Em Eliezer. Quem é Eliezer? O mensageiro que foi trazer Rebeca para Isaac. Ali estava o ministério dele. Então ele é o mensageiro que vai trazer, que vai preparar. Foi a mensagem de Eliezer que levou para Rebeca, os seus presentes, que tudo preparou e trouxe para a noiva. Ela sabia de Isaac através do seu mensageiro. Nós conhecemos Jesus Cristo através do nosso mensageiro. Nós esperamos encontrá-lo. Nós pensamos, temos até esse quadro aqui atrás de mim pintado, a parte mais parecida com ele. Nós almejamos ver ele cara a cara. Para isso nós estamos querendo na mensagem de um Eliezer neste dia. Ele falou que esta mensagem, ele é o Eliezer. Então, outra comparação que ele faz, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, lá houve 3 mensageiros, lá um era Deus, o outro eram 2 anjos. Ele, veja, o povo que se encontrasse na condição de Sodoma e Gomorra, Jesus falou, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim seria na vinda do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. E o irmão Branham traz e nos ensina isso. Estamos nessa condição. E o Filho do Homem é manifestado. Ele assim, agora o que sobra? Fogo. O que sobra? Fogo. O que sobra? Destruição. Depois de Malaquias 4, o que sobra? Fogo. A terra é queimada. Por isso que Malaquias 3, por isso que João Batista, como Jesus citou, a terra não pegou fogo. Por isso, então, que João Batista é o profeta de Malaquias 3. Mas depois de Malaquias 4, sim, é a última mensagem. Depois dessa virá, então, a tribulação. Por isso que ele falou, 3 coisas acontecem. A noiva é arrebatada, a mensagem volta aos judeus, e a virgem nessa, ela entra. Ele falou que sai das denominações. Por isso que eu tenho vários escritos aqui, anotado, do que Cacô Felipe falou a respeito disso. Vou tomar uma. Por isso que, como você diz, tem que estar escrito. Eu pensei em não fazer isso, mas, diante dos fatos, eu achei melhor copiar e trazer, então, o que ele falou. Cacô 4 e 2. Deus tem tratado por gerações e não por era. O irmão Branham diz que Deus trabalha por era. É contrário ao que o profeta ensinou. Cacô 4, de número 3. Ligar uma era ao único profeta é o trabalho de um demônio. O irmão Branham, ele chamou o irmão Branham de demônio. Veja, o irmão Branham ensina dessa forma. Então aí está. Eu tenho várias marcadas que não são exatamente como o irmão Branham fala. Ele está falando ao contrário. Ou o Cacô é verdadeiro, mas ele está trazendo sobre o ensino de William Branham. Ou o William Branham é verdadeiro. Então devemos... se o William Branham é verdadeiro, o ensino dele não está sendo correto com o de William Branham. Obrigado. Ok. Então tivemos 7 minutos
com a resposta. Então, agora, 7 minutos para a réplica do apóstolo Deltamar. O cronômetro está zerado. Ok, muito obrigado. Senhor Eliezer, o senhor tem que entender que um filho de Deus, ele come maná fresco. O maná é a mensagem de um profeta. Ele não pode comer o maná apodrecido de um outro tempo, de uma outra geração. O senhor disse uma geração em 40 anos. O William Branham disse, se houver uma geração após nós, virá do mesmo modo, haverá uma luz lá, haverá um profeta lá. Então nós comemos, um filho de Deus come carne fresca, são as águias de Deus. O maná fresco, não pode. Se pegar um maná, eles pegavam o maná, guardar para o outro dia, apodrecia, no outro dia estava com verme, estava cheio de larvas. No tempo de William Branham, houve as divisões, William Branham mandou parar, o profeta mandou parar, eles tinham que parar, porque o profeta está lá. Mas depois que William Branham morreu, centenas e centenas e centenas de divisões aconteceram. Qual delas parou? Nenhuma parou. Por quê? Porque o William Branham não está lá para mandar parar. Os pastores dizem, eu só paro se o Branham mandar. O Joaquim dizia, eu só desço do púlpito se o William Branham entrar pelaquela porta e mandar eu descer. Por que eles se comportam assim? Por que eles vivem pelo dinheiro? Por que eles vivem pelo poder? Porque não tem um profeta. Eles nem sacerdotes são falsos sacerdotes. Eu mostrei aqui no começo. Paulo disse lá em Hebreus 5,4, ninguém pode tomar para si esta honra, a não ser aqueles que foram chamados como Arão, como Deus chamou Arão. Deus chamou Arão por meio de um profeta. Aqueles dos dias de William Branham eram verdadeiros sacerdotes, mas todos os outros, depois de William Branham, que William Branham não consagrou, não são verdadeiros sacerdotes. Mas eu quero dizer aqui uma outra coisa. Nos dias de Eliezer, que foi lá buscar Rebeca, havia um profeta na terra chamado Abraão. Havia um profeta lá, chamado Abraão. Cadê o profeta daqui? Se tem um Eliezer aqui, cadê o profeta? Onde é que está o profeta Abraão? Onde é que está o profeta Isaac? Não tem. Como é que a igreja vai avançar? No seu modo de ver, diz que não tem. Só tem José Branham. Uma outra coisa, quando o senhor disse aí, Cacô 4, versículo 2, olha, o profeta Cacô Felipe não tem que pregar igual o William Branham. Ele não é discípulo de William Branham. Quem tem que pregar igual o William Branham é o discípulo de William Branham. Jesus não pregou igual Moisés, e ele foi morto por isso. Paulo não pregou igual Jesus. Lutero não pregou igual John Wycliffe. E João Calvino disse que as mensagens de Lutero eram afeminadas. Ele pregou diferente, não concordava com a mensagem de Lutero. No entanto, Lutero era verdadeiro. John Wesley não pregou como Martin Lutero. O William Branham não pregou como os pentecostais. E o profeta Cacô Felipe não pode pregar como William Branham, porque a revelação é progressiva. Senhor Eliezer, se Deus tem que enviar um profeta para a terra, ele vai vir dizer o que nós não sabemos. Um profeta não vem repetir. É por isso que você tem 66 livros, e além desses 66 livros, muitos livros do Antigo Testamento não entrou no canon. E dezenas de livros, as mensagens de William Branham, não está na Bíblia, mas o senhor sabe. Quero lhe perguntar, senhor Eliezer, as mensagens de William Branham têm o mesmo valor que a Bíblia? Sim ou não? Sim. Sim, está vendo? Mas não está na Bíblia, porque é a palavra de um profeta. E o William Branham não pregou exatamente o que estava na Bíblia. O William Branham veio com a revelação, mistérios da Bíblia, mistérios que não estavam na Bíblia, falou de coisas que não estavam na Bíblia. O William Branham não pregou igual Paulo, ele pregava como Paulo, mas não igual Paulo. Ele não usava véu como a igreja, a congregação cristã diz que lá no tempo de Paulo eles usavam véu. O William Branham era um profeta, ele sabia que lá o povo não usava véu no tempo de Paulo. Ele tinha a revelação. Mas quero dizer aqui uma outra coisa. Por exemplo, na mensagem o rapto, pregado 12 dias antes da morte de William Branham. Rapto, referência 58, né? Pregado em 4/12 de 1965. Veja o que o William Branham disse, senhor Eliezer. Nenhum fermento é teologia, é interpretação, não é isso? Nenhum fermento haverá nos 7 dias inteiros. E até mesmo que se come hoje, os dias são as eras, a era de Laodiceia não terminou. E até mesmo que se come hoje, o que eles comiam lá? A mensagem de William Branham. Não tente guardar para amanhã. Amanhã é um outro tempo, é uma outra geração. Não tente guardar para amanhã. O senhor está guardando a mensagem do irmão Branham, é verdadeira. Mas é um maná passado. A mensagem de Moisés era verdadeira. Os israelitas do tempo de Jesus não poderiam comer o maná de Moisés. Os filhos de Deus do tempo de Lutero não poderiam comer a mensagem de Paulo. Tem que ser o maná do dia. Queime-na com fogo antes que venha a luz do dia. A luz do dia é o quê, senhor Eliezer? É uma mensagem, é uma revelação, é uma trombeta, é um clamor. Antes que venha a luz do dia, porque haverá uma nova mensagem surgindo, uma coisa nova. Na mensagem reprovação por causa da palavra
parágrafo 162, 161, vou apenas ler, não vai dar tempo de eu explicar. O irmão Branham diz, o homem é sempre o mesmo. Agora eu vou dizer algo novamente. Eu quero que vocês, eu não sei se está sendo gravado ou não, mas se estiver na fita, eu quero que vocês me ouçam. Vocês na fita, não percam isso, mas estudem isso. O homem agora é como sempre tem sido. Ele está louvando a Deus pelo que ele tem feito, olhando pelo que ele tem feito, e ele olha para o que ele fará, porém ignora o que Deus está fazendo. Então ele perde toda coisa. Espero que tenham pegado isso, ignorando o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele tem feito, e ele conhece as promessas que ele fará, porém ele falha em ver o que ele fará. Porém, ele falha em ver o que ele está dizendo. Vocês pentecostais, se não são exemplos daquilo, vocês estão olhando para frente por algo a acontecer. Isto já aconteceu bem sobre vocês. Vocês não sabem. Quantas vezes ele quis cobri-los como a galinha cobre os seus pintainhos? Aqui o Lebrano está falando de profeta. Deus enviou um profeta para esse tempo, seu Eliezer, para juntar os seus filhos, como a galinha faz com seus pintainhos. Mas o senhor, mesmo sendo uma pessoa sincera, o senhor diz, não, é o William Branham. O William Branham é o último profeta, é a última mensagem. O senhor não pode encerrar Deus dentro da mensagem do irmão Branham. Assim como os evangélicos não podem encerrar Deus dentro da Bíblia. Não pode colocar Deus no museu, não pode colocar Deus na história. Não venha para cá com histórias de fita. Fita nunca salvou ninguém. É dito no tempo de Moisés, ouve a voz do anjo. Ouve a voz do anjo. Lá tinha um anjo também, mas Deus deixou um profeta. O profeta lá era Josué. Eu quero dizer umas outras coisas no próximo bloco. Quero mostrar aqui o que o William Branham falou sobre o clamor da meia-noite, porque nós vimos que o William Branham foi o profeta do entardecer, o entardecer de Zacarias 14:7, o entardecer de Marcos 13:35. Mas, senhor Eliezer, cadê o profeta da meia-noite? A meia-noite está aqui. Cadê o profeta da meia-noite?